O suave ronronar do motor do Bentley cessou em frente à imponente Quinta da Oliveira. Ricardo, um bilionário de 40 anos no ramo do vinho do Porto, ajustou o seu Patek Philippe de platina, um dia inteiro antes do previsto. O seu rosto cansado iluminou-se com um sorriso ao imaginar a surpresa em 3 pequenos rostos idênticos. "Obrigado, Manuel. Pode ir para casa agora", disse Ricardo ao seu motorista, pegando na sua pasta de couro italiano. Enquanto caminhava pela alameda de calçada portuguesa, algo no ar fê-lo hesitar. A quinta, geralmente vibrante com o som das risadas das crianças até tarde da noite, estava estranhamente silenciosa. Ricardo franziu o sobrolho, uma inquietação crescente no peito. A porta da frente estava destrancada, o que era estranho. Sofia, sua esposa há 2 anos e madrasta das meninas, era obcecada por segurança. Ricardo entrou, os seus passos a ecoarem pelo átrio de mármore de Estremoz. E então ouviu um som baixo, abafado, de soluços. Vinha da sala de estar principal. Ricardo largou a pasta, o coração a bater descompassadamente. Em segundos, estava na ombreira da porta, e a cena que encontrou gelou-o. Maria, Isabel e Ana, as suas preciosas trigêmeas de 5 anos, estavam de joelhos no chão de mármore, as suas pequenas mãos segurando esfregonas quase maiores do que elas, movendo-as desajeitadamente pela superfície. Lágrimas silenciosas rolavam pelos seus rostos angelicais, misturando-se com a água ensaboada no chão. Por um momento, Ricardo pensou que estava a alucinar. Isto não podia ser real. As suas princesas, forçadas a limpar como criadas na sua própria casa. "Papá!" Foi a Isabel que o viu primeiro. O seu grito agudo tirou Ricardo do transe e quebrou o silêncio na sala. Em segundos, 3 pares de bracinhos rodearam-no, 3 rostinhos manchados de lágrimas pressionados contra as suas pernas. Ricardo ajoelhou-se, abraçando-as com força, o seu fato zegna agora manchado de água e sabão. "Shh, está tudo bem, tá?" "O papai está aqui", murmurou ele, a sua voz a tremer de emoção e de uma raiva crescente. "O que aconteceu? Quem vos fez isto?" Entre soluços e palavras entrecortadas, a história surgiu. Sofia, irritada com as suas brincadeiras barulhentas, tinha-as castigado. Limpar a sala de estar toda, ordenara ela, até brilhar. Ricardo sentiu o sangue ferver. Como se atrevia a Sofia? As suas filhas não eram empregadas, eram crianças. Crianças que deviam estar a brincar, a rir, a fazer bagunça, não a esfregar o chão como num conto de fadas perverso. "Onde está a Sofia?" perguntou ele, tentando manter a voz calma para não assustar ainda mais as meninas. "No quarto dela", respondeu a Maria, a sua voz pequena e assustada. Ela disse que só podíamos parar quando terminássemos. Ricardo respirou fundo, lutando para controlar a sua fúria. Olhou para as suas filhas, os seus vestidos de grife manchados, as suas mãozinhas vermelhas e inchadas pelo esforço invulgar. A culpa atingiu-o como um soco no estômago. Como é que ele não tinha notado antes? Como é que ele tinha deixado isto acontecer? "Venham cá", disse ele suavemente, levantando-se e pegando na Ana, ao colo. As outras 2 agarraram-se às suas pernas. "Vamos tomar um banho e depois comer algo delicioso. Que tal um gelado?" Os olhos das meninas iluminaram-se, apesar das lágrimas ainda presentes. Ricardo guiou-as para fora da sala de estar. À sua mente, uma tempestade de emoções. Raiva da Sofia, culpa pela sua própria ausência, medo do que mais poderia ter acontecido enquanto ele estava fora. Enquanto ajudava as trigêmeas a tomar banho na luxuosa banheira de hidromassagem, Ricardo não pôde deixar de notar os pequenos sinais que antes lhe tinham passado despercebidos. A maneira como a Isabel se encolhia ligeiramente quando ele levantava a voz, o olhar ansioso que a Maria lançava ao relógio Cartier na parede, o silêncio invulgar da Ana, normalmente a mais faladora das 3. Há quanto tempo isto se passava?
O que mais tinha Sofia feito? As perguntas acumulavam-se, cada uma mais perturbadora que a anterior. Com as meninas limpas e vestidas com pijamas de seda, Ricardo levou-as à cozinha gourmet. Enquanto saboreavam um gelado artesanal de baunilha, com calda de frutos silvestres, um deleite claramente raro a julgar pelo seu entusiasmo, ele observava-as com o coração partido. A Maria, com o seu cabelo castanho perpetuamente despenteado e olhos curiosos. A Isabel, a mais calma, os seus olhos azuis agora nublados por uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. E a Ana, normalmente um raio de sol ambulante, agora quieta e desconfiada. Ricardo perguntava-se como não tinha notado as mudanças antes. Estivera tão absorvido nos seus negócios milionários, tão confiante de que a Sofia cuidaria bem das meninas. Ele falhara com as suas filhas, e a percepção disso estava a consumi-lo vivo. Papá, a voz da Ana tirou-o dos seus pensamentos sombrios. Vais viajar outra vez? A pergunta atingiu-o como uma bofetada. O medo nos seus olhos, a ansiedade mal disfarçada na sua voz. Ricardo sentiu o seu coração partir-se mais uma vez. Não, querida, respondeu ele, puxando-a para um abraço apertado. O papá vai ficar aqui convosco. Prometo. As outras duas juntaram-se ao abraço e, por um momento, Ricardo permitiu-se sentir apenas o amor e o alívio das suas filhas. Mas a raiva ainda fervilhava por baixo. A Sofia tinha muito que explicar. Depois de deitar as meninas, as 3 no quarto da Maria, relutantes em separar-se, Ricardo dirigiu-se ao quarto principal. Cada passo ecoava nos corredores luxuosos da quinta, que agora pareciam frios e impessoais. Parado do lado de fora da porta do quarto, Ricardo hesitou. O que diria ele? Como poderia expressar a profundidade da sua desilusão, da sua raiva, sem explodir completamente? E mais importante, como poderia garantir que as suas filhas nunca mais seriam tratadas daquela forma? Ele respirou fundo, firmando-se. As respostas viriam. Por agora, ele sabia uma coisa com certeza: nada seria como antes. Aquela noite marcava um ponto de viragem nas suas vidas, e Ricardo estava determinado a corrigir os seus erros. Com uma última respiração profunda, ele girou o puxador dourado da porta. Era hora de confrontar a Sofia e descobrir a verdade por trás deste pesadelo. O que quer que ele fizesse a seguir, mudaria o destino da sua família para sempre. Ricardo girou o puxador dourado, o seu coração a bater com força no peito. A porta do quarto principal abriu-se silenciosamente, revelando Sofia sentada na beira da cama king size, a sua postura rígida como se estivesse à sua espera. Os seus olhares cruzaram-se e, por um momento, o silêncio pesou entre eles, carregado de tensão e palavras não ditas. Ricardo, começou Sofia, a sua voz a tremer. Voltastes mais cedo. Sim, voltei, respondeu Ricardo, a sua voz baixa e controlada, mas com um toque de aço. E encontrei uma cena que nunca imaginei ver na minha própria casa. Sofia desviou o olhar, as suas mãos a apertarem nervosamente o tecido caro das suas calças de ioga. As meninas estavam a fazer muito barulho. Eu só queria um pouco de paz. Paz? Interrompeu Ricardo, a sua voz a elevar-se. E a tua solução foi forçar 3 crianças de 5 anos a limpar o chão como se fossem criadas? Ele avançou para dentro do quarto, os seus olhos fixos em Sofia. Elas estavam a chorar, Sofia. A chorar e a esfregar o chão com as suas mãozinhas minúsculas. Tens alguma ideia do que isso faz a uma criança? Sofia levantou-se abruptamente, os seus olhos a brilharem com uma mistura de desafio e culpa. Tu não entendes, Ricardo. Tu não estás aqui o tempo todo. Elas são impossíveis de controlar, sempre a fazer bagunça, sempre a gritar. Elas são crianças, explodiu Ricardo, a sua voz a ecoar pelas paredes do quarto. As crianças fazem barulho, fazem bagunça, faz parte do crescimento. Mas castigá-las assim é cruel, Sofia. É abuso. A palavra abuso pairou no ar entre eles, pesada e acusadora.
Sofia empalideceu, os seus lábios a tremerem ligeiramente. Eu não queria... Não querias o quê? Pressionou Ricardo, a sua raiva agora totalmente visível. Não querias magoá-las? Não querias que eu descobrisse? O que mais fizeste quando eu não estava aqui? Sofia desabou de volta na cama, as lágrimas a começarem a escorrer pelo seu rosto. Desculpa, Ricardo. Eu não sei o que me deu. Elas estavam tão barulhentas e eu estava tão estressada. Ricardo observou-a, a sua raiva a dar lugar momentaneamente à confusão. Esta não era a Sofia que ele conhecia, a mulher confiante e carinhosa com quem se casara há 2 anos. Algo estava errado, muito errado. Sofia, disse ele, a sua voz mais suave agora. O que se passa? Esta não és tu. Por que estás a tratar as meninas assim? Sofia ergueu os olhos para ele, o seu rosto uma máscara de angústia. Eu não sei como ser mãe delas, Ricardo. Elas não são minhas. Nunca serão realmente. E às vezes sinto-me tão perdida. Ricardo sentiu uma pontada no peito. Estivera tão ocupado com os seus negócios, tão confiante de que Sofia cuidaria bem das meninas. Não se apercebera do quanto ela estava a lutar. Mas então, a imagem das suas filhas a chorar no chão da sala voltou a atravessar a sua mente, e ele endureceu o coração. Independentemente das dificuldades de Sofia, nada justificava a forma como ela tratara as crianças. Foi então que uma ideia lhe surgiu na cabeça. Uma ideia louca, talvez até cruel, mas possivelmente a única maneira de fazer Sofia entender. Amanhã, disse ele, a sua voz firme e decisiva, vais experienciar exatamente o que fizeste as minhas filhas passarem. Sofia olhou para ele, confusa e alarmada. O que queres dizer? Quero dizer, continuou Ricardo, que amanhã serás a empregada das meninas. Vais satisfazer todos os seus pedidos, por mais triviais que sejam. Talvez então percebas o que fizeste. O choque no rosto de Sofia era palpável. Ricardo, não podes estar a falar a sério. Nunca estive mais sério na minha vida, respondeu ele. E se te recusares, podes fazer as tuas malas e sair desta casa agora mesmo. Sofia olhou para ele, boquiaberta, as suas lágrimas a secarem com o choque. Tu expulsavas-me por causa de um erro? Ricardo encarou-a, os seus olhos duros como aço. Um erro, Sofia? Tu traumatizaste 3 crianças inocentes, as minhas filhas. Se não consegues ver a gravidade disso, então talvez seja melhor que te vás embora. O silêncio caiu entre eles, pesado e tenso. Sofia parecia travar uma batalha interna, o seu rosto uma mistura de medo, culpa, raiva e confusão. Finalmente, ela falou, a sua voz quase um sussurro. Está bem, eu faço-o. Serei a empregada delas amanhã. Ricardo acenou com a cabeça, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Bom, começamos cedo. Farás tudo o que elas pedirem, desde que não seja perigoso ou inapropriado. Ele virou-se para sair do quarto, mas parou na porta. E, Sofia, esta é a tua última oportunidade. Se algo assim voltar a acontecer, não haverá discussão. Estarás fora desta casa e das nossas vidas para sempre. Com estas palavras, Ricardo saiu, deixando Sofia sozinha com os seus pensamentos. Ele caminhou pelo corredor, a sua mente a girar com os acontecimentos da noite. Parte dele questionava-se se estava a fazer a coisa certa, se este castigo não era apenas outra forma de crueldade. Mas então ele parou na porta do quarto da Maria, onde as suas 3 filhas dormiam juntas, e olhou para os seus rostos pacíficos no sono. Naquele momento, ele soube que faria qualquer coisa para as proteger, para garantir que nunca mais vissem o medo ou a tristeza nos seus olhos. O dia de amanhã seria um dia decisivo, um dia que poderia mudar tudo. Ricardo apenas esperava que fosse para melhor. Ele fechou silenciosamente a porta do quarto das meninas e dirigiu-se a um dos quartos de hóspedes. Naquela noite, ele não dormiria ao lado de Sofia. Naquela noite,
Ele precisava de pensar, planear e preparar-se para o que quer que o amanhã trouxesse. Ao deitar-se na cama desconhecida, Ricardo não pôde deixar de se perguntar: a sua decisão salvaria a sua família ou destruí-la-ia por completo? Só o tempo o diria. Por enquanto, tudo o que podia fazer era esperar pelo amanhecer e pelo início de um dia que prometia ser diferente de qualquer outro na Quinta da Oliveira. O sol mal tinha raiado no horizonte quando Ricardo entrou no quarto das trigêmeas. Maria, Isabel e Ana ainda dormiam profundamente, os seus rostos angelicais livres das preocupações do dia anterior. Com um suspiro, ele acordou-as gentilmente. "Bom dia, princesas", sussurrou Ricardo, beijando cada uma na testa. "Tenho uma surpresa para vocês hoje." As meninas sentaram-se, esfregando os olhos sonolentos. "Que surpresa, papá?" perguntou a Ana, a mais curiosa das três. Ricardo sorriu, tentando mascarar a sua própria apreensão. "Hoje, a Sofia vai ser a vossa empregada. Ela fará tudo o que vocês pedirem." As trigêmeas trocaram olhares confusos. A Maria, a mais sensível, franziu o sobrolho. "Como ontem, papá? Temos de limpar outra vez?" O coração de Ricardo apertou-se com a pergunta inocente. "Não, querida. Hoje é diferente. Vocês podem pedir a Sofia para fazer coisas para vocês. Coisas divertidas, como brincar ou ler histórias." As meninas ainda pareciam incertas, mas uma centelha de curiosidade começou a brilhar nos seus olhos. Ricardo ajudou-as a vestir-se e levou-as para a sala de jantar, onde Sofia já esperava, visivelmente tensa. "Bom dia, meninas", disse Sofia, a sua voz a tremer. Ela lançou um olhar rápido a Ricardo, que fez um aceno firme com a cabeça. "Lembrem-se", disse Ricardo às suas filhas, "podem pedir a Sofia para fazer qualquer coisa hoje, desde que não seja perigoso ou errado. Eu estarei por perto se precisarem de mim." Com isso, ele retirou-se para um canto da sala, pronto para observar e intervir se necessário. O pequeno almoço decorreu num silêncio tenso. As meninas comiam lentamente, lançando olhares curiosos a Sofia, que permanecia de pé como uma verdadeira empregada. Finalmente, a Isabel, a mais tímida das três, ganhou coragem. "Sofia", disse ela em voz baixa, "podes, por favor, deitar-me mais sumo?" Sofia piscou, surpreendida com o pedido educado. "Claro", respondeu ela, servindo o sumo com as mãos ligeiramente trêmulas. Aquele pequeno ato pareceu quebrar o gelo. Em breve, as meninas começaram a fazer mais pedidos, tornando-se mais ousadas a cada vez. "Sofia, podes fazer-me uma trança?" pediu a Maria. "Quero brincar às bonecas." "Vai ser a mãe das bonecas?" perguntou a Ana, os seus olhos a brilharem de esperança. Sofia cumpriu cada pedido, embora Ricardo pudesse ver o desconforto no seu rosto. Ela, claramente, não estava habituada a interagir tanto com as crianças, muito menos a satisfazer os seus caprichos. Com o avançar da manhã, os pedidos das meninas tornaram-se mais elaborados. Pediram a Sofia para desenhar com elas, para construir um forte de almofadas na sala de estar e até para encenar uma peça de teatro improvisada. Ricardo observava tudo com emoções mistas. Por um lado, o seu coração aquecia ao ver as suas filhas a sorrir e a rir, algo que ele percebeu que não via há muito tempo. Por outro, o desconforto evidente de Sofia preocupava-o. Será que ela realmente não tinha qualquer ligação com as meninas? Chegou o meio-dia e as trigêmeas pediram um piquenique no jardim. Sofia, agora visivelmente cansada, preparou sanduíches e fruta, carregando tudo para o exterior. Sentado a uma distância discreta, Ricardo notou algo surpreendente. Enquanto Sofia estendia a manta na relva e arranjava a comida, a Ana aproximou-se dela com uma flor que acabara de colher. "Para ti, Sofia", disse a menina, timidamente. "Obrigada por brincares conosco hoje." Por um momento, a máscara de enfado de Sofia caiu, substituída por uma expressão de genuína surpresa. E seria aquilo ternura? Ela aceitou a flor com um sorriso hesitante, o primeiro sorriso verdadeiro
que Ricardo vira nela em semanas. O piquenique decorreu com uma atmosfera mais leve. As meninas tagarelavam alegremente, incluindo Sofia nas suas conversas e brincadeiras. Ricardo notou que, pouco a pouco, a postura rígida da sua esposa começava a relaxar. Depois do almoço, a Maria pediu a Sofia para lhes ler uma história. Para surpresa de Ricardo, Sofia não só leu, como fez vozes diferentes para cada personagem, provocando gargalhadas de encanto das trigêmeas. Com o passar da tarde, Ricardo notou uma mudança sutil, mas significativa. Os pedidos das meninas tornaram-se menos sobre fazer Sofia trabalhar e mais sobre incluí-la nas suas atividades. Elas queriam que ela participasse nas suas brincadeiras, não apenas que as servisse. Por volta das 4 da tarde, Ricardo encontrou Sofia na cozinha, a preparar um lanche para as meninas. Ela parecia exausta, mas havia algo diferente nos seus olhos, uma suavidade que ele não via há muito tempo. — Como te sentes? Perguntou ele, cautelosamente. Sofia soltou um suspiro profundo. Cansada. Mas não sei explicar. É diferente do que eu esperava. Diferente como? Ela fez uma pausa, a ponderar. Elas são doces. Eu não tinha reparado antes. Sempre vi apenas o barulho, a bagunça. Mas hoje, elas agradeceram-me por coisas simples. Deram-me flores. A Ana abraçou-me depois de eu curar uma ferida na boneca dela. Ricardo sentiu um nó na garganta. Elas são umas crianças maravilhosas, Sofia. Só querem ser amadas. Sofia acenou lentamente, as lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Eu fui tão cruel ontem. Como pude fazer aquilo com elas? Antes que Ricardo pudesse responder, ouviram passos apressados e as trigêmeas irromperam pela cozinha. Sofia, Sofia! Gritou a Isabel. Vem ver, fizemos um desenho para ti. Sofia olhou para Ricardo, uma mistura de culpa e esperança nos seus olhos. Ele acenou, encorajando-a. Estou a ir, meninas, disse ela, a sua voz suave. Enquanto Sofia seguia as crianças excitadas para fora da cozinha, Ricardo sentiu uma centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, esta experiência louca estivesse a funcionar. Talvez houvesse uma chance para a sua família, afinal. O dia ainda não tinha terminado e Ricardo sabia que haveria mais desafios pela frente. Mas, pela primeira vez, desde que chegara à casa na noite anterior, ele sentiu que talvez, apenas talvez, tudo pudesse ficar bem. Ricardo retirou-se para o seu escritório, a única sala na mansão que parecia intocada pelo caos emocional dos últimos dias. Sentou-se na sua cadeira de couro, os olhos fixos na vista, para além da janela do chão ao teto, mas a sua mente estava noutro lugar, a vaguear pelos corredores do tempo. O som distante das risadas das trigêmeas, misturado com a voz de Sofia, chegava até ele, um lembrete constante da situação invulgar que ele criara. Ricardo fechou os olhos, permitindo-se, pela primeira vez em muito tempo, refletir verdadeiramente sobre o seu casamento e a sua vida familiar. Quando conheceu Sofia, há 3 anos, ela parecera a resposta a todas as suas preces. Viúvo há 2 anos, a lutar para equilibrar o seu vasto império empresarial com a criação de 3 meninas, Ricardo vira em Sofia uma parceira forte, independente e, acima de tudo, amorosa. O seu casamento rápido, apenas 6 meses depois de se conhecerem, parecera a decisão mais lógica e, ao mesmo tempo, a mais emocionalmente correta. Mas agora, ao repassar as suas memórias com um olhar mais crítico, Ricardo começou a notar os sinais que ignorara. As pequenas tensões, os momentos de desconforto de Sofia perto das crianças, as discussões sussurradas tarde da noite que ele descartara como ajustes familiares normais. Uma memória em particular destacou-se, nítida e dolorosa. Era a festa do 4º aniversário das trigêmeas, cerca de 6 meses após o casamento. Sofia organizara uma celebração elaborada, com decorações de princesas e um bolo de 3 andares. Ricardo lembrava-se de ter ficado impressionado com o seu esforço. Mas agora ele recordava outra coisa.
o olhar de exaustão e quase ressentimento no rosto de Sofia, quando as meninas, na sua excitação, derrubaram o bolo antes de poderem soprar as velas. Como é que eu não vi isso? Murmurou Ricardo para si mesmo, passando a mão pelo rosto cansado. Outra memória ressurgiu. Uma noite, há cerca de 1 ano, ele acordou com o som de soluços abafados. Sofia estava sentada na beira da cama, a chorar silenciosamente. Quando ele perguntou o que se passava, ela rapidamente enxugou as lágrimas e disse que era apenas uma dor de cabeça. Ricardo, exausto de uma longa semana de trabalho, aceitou a explicação sem questionar e voltou a dormir. Agora, ele perguntava-se o que estaria realmente por trás daquelas lágrimas. As palavras de Sofia na noite anterior ecoavam na sua mente. Eu não sei como ser mãe delas, Ricardo. Elas não são minhas. Nunca serão realmente. Ricardo sentiu uma onda de culpa invadi-lo. Ele assumira que Sofia se adaptaria naturalmente à maternidade, que o seu amor por ele criaria um vínculo instantâneo com as meninas. Mas ele nunca lhe perguntara verdadeiramente como ela se sentia. Nunca lhe oferecera o apoio e a orientação de que ela provavelmente precisava desesperadamente. E as trigêmeas? Ricardo percebeu que não se lembrava da última vez que passara um dia inteiro com elas, sem ser interrompido pelo trabalho ou outras obrigações. Ele amava-as incondicionalmente, isso era indiscutível. Mas amor não era o mesmo que presença, e ele falhara em estar verdadeiramente presente nas suas vidas. Um nó formou-se na garganta de Ricardo ao lembrar-se da Maria, a perguntar-lhe, semanas antes, se ele as amava tanto quanto amava o seu trabalho. Na altura, ele rira e garantira-lhe que sim. Mas agora, a pergunta atingia-o com toda a força da sua negligência, não intencional. Ricardo levantou-se abruptamente, caminhando até a parede de livros. Os seus olhos pousaram numa fotografia emoldurada. Ele, Sofia e as trigêmeas na sua lua de mel nas Maldivas. Todos sorriam para a câmara, a imagem perfeita de uma família feliz. Mas agora, olhando mais de perto, Ricardo notou a tensão na postura de Sofia, como o seu sorriso não chegava bem aos olhos. Como deixei chegar a este ponto? Perguntou ele em voz alta. A resposta, percebeu ele, era simples e dolorosa. Ele tornara-se complacente, confiante de que o seu amor e sucesso financeiro seriam suficientes para sustentar a sua família. Ele negligenciara o trabalho emocional necessário para construir verdadeiramente uma unidade familiar forte. Ricardo voltou à sua secretária, abriu uma gaveta e retirou um velho álbum de fotografias que não via há anos. Página após página, mostravam momentos da vida das trigêmeas. O seu nascimento, os primeiros passos, aniversários, natais. Em quase todas as fotos mais recentes, Ricardo notou que estava ausente ou distraído, muitas vezes a olhar para o telemóvel. Uma foto em particular chamou-lhe a atenção. Era de há cerca de 1 ano, mostrando Sofia no sofá com as 3 meninas. À primeira vista, parecia uma cena adorável de união familiar. Mas olhando mais de perto, Ricardo notou a rigidez na postura de Sofia, a maneira como as meninas pareciam manter uma distância pequena, mas perceptível, dela. Foi então que Ricardo percebeu a magnitude do seu erro. Ele não apenas negligenciara a sua família, ele criara um ambiente onde todos, Sofia e as meninas, se sentiam emocionalmente inseguros e desconectados. O som de risadas vindo do jardim interrompeu os seus pensamentos sombrios. De pé, Ricardo caminhou até a janela. Lá embaixo, ele viu Sofia e as trigêmeas a brincarem à apanhada. Para sua surpresa, Sofia estava a rir, o seu cabelo despenteado, as suas roupas caras manchadas de relva. As meninas corriam à sua volta, os seus rostos a brilharem de alegria. A cena trouxe lágrimas aos olhos de Ricardo. Era isto que ele queria para a sua família: alegria despreocupada e conexão genuína. Mas também o encheu de um profundo arrependimento pelo tempo perdido e pelas oportunidades desperdiçadas.
Ainda não é tarde demais, disse ele a si mesmo, a sua voz firme, com uma nova determinação. Eu posso consertar isto. Nós podemos consertar isto. Com uma determinação renovada, Ricardo saiu do seu escritório. Era hora de se juntar à sua família, de estar verdadeiramente presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O caminho pela frente seria difícil, ele sabia. Haveria mais discussões, mais lágrimas, mais momentos de dúvida. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu uma centelha de esperança genuína. Ao descer as escadas em direção ao jardim, Ricardo fez uma promessa silenciosa a si mesmo, a Sofia e às suas filhas. A partir de agora, a sua família viria em primeiro lugar. Não importava o que fosse preciso, ele faria tudo ao seu alcance para curar as feridas do passado e construir o futuro amoroso e unido que todos mereciam. Ricardo sentou-se no seu escritório, segurando uma foto da sua falecida esposa, Catarina, nas mãos. A imagem transportou-o de volta no tempo para um período que parecia ao mesmo tempo um pesadelo distante e uma ferida recente. Há 5 anos, aos 35, Ricardo estava no auge da sua carreira. A sua empresa de desenvolvimento imobiliário estava a crescer exponencialmente e ele acabara de fechar o maior negócio da sua vida. Catarina estava grávida de trigêmeas e o futuro parecia brilhante e cheio de promessas. Então, numa noite chuvosa de outubro, tudo mudou. O telefone tocou às 3 da manhã. Ricardo ainda conseguia ouvir a voz grave do médico. Lamento, Sr. Oliveira. Houve complicações durante o parto. Catarina morrera ao dar à luz às suas filhas. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor, luto e responsabilidades avassaladoras. Ricardo viu-se pai solteiro de 3 bebés recém-nascidas, enquanto tentava manter a sua empresa à tona. Um flashback particularmente vívido atingiu-o. Ele estava sentado no chão do berçário, às 2 da manhã, com a Maria nos braços, a Isabel a chorar no seu berço e a Ana finalmente a dormir depois de horas de cólicas. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto enquanto ele sussurrava. Mas eu não sei se consigo fazer isto, Catarina. Não sei como ser pai sem ti. Os primeiros meses foram um teste de resistência. Ricardo contratou uma equipa de amas para ajudar, mas insistiu em estar presente em todas as mamadas noturnas, trocas de fraldas e marcos importantes. A sua assistente pessoal, Beatriz, praticamente assumiu o comando da empresa, permitindo que ele se concentrasse nas suas filhas. Mas o equilíbrio era precário. Ricardo recordou uma reunião crucial quando as trigêmeas tinham 6 meses. Ele estava prestes a fechar um negócio multimilionário quando o seu telemóvel tocou. Era a ama. A Ana estava com febre alta e a ser levada de urgência para o hospital. Sem hesitar, Ricardo levantou-se a meio da reunião. Senhores, a minha filha precisa de mim. Continuaremos isto noutro dia. Ele saiu, deixando uma sala cheia de executivos atônitos. Naquela noite, no hospital, segurando a Ana enquanto ela recebia tratamento para uma otite, Ricardo fez uma promessa a si mesmo e às suas filhas. Elas viriam sempre em primeiro lugar, não importava o custo para o seu negócio. Os anos seguintes foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Ricardo lutou para estar presente em todos os momentos importantes da vida das meninas, muitas vezes sacrificando oportunidades de negócio ou sobrevivendo com apenas algumas horas de sono para equilibrar tudo. Havia momentos de pura alegria, o primeiro sorriso da Maria, os primeiros passos da Isabel, a primeira palavra da Ana, apropriadamente, papá. Mas também havia momentos de profundo desespero, quando a ausência de Catarina se sentia mais pesada e Ricardo questionava se estava a fazer o suficiente, a fazê-lo bem. Um momento destacou-se vividamente. As trigêmeas tinham acabado de fazer 3 anos e Ricardo levou-as ao parque. Enquanto as observava a brincar, uma mulher aproximou-se. As suas filhas são adoráveis, comentou ela. A mãe delas deve estar orgulhosa.
A dor que Ricardo sentiu naquele momento foi quase física. Ela faleceu, conseguiu dizer. O olhar de horror no rosto da mulher quase o fez rir, se não fosse tão doloroso. Oh, sinto muito. Você está a criar as 3 sozinho? Ricardo acenou com a cabeça, os seus olhos nunca se desviando das meninas. Elas são a minha vida, disse ele simplesmente. Foi naquele momento, a ver as suas filhas a rir e a brincar, que Ricardo percebeu que, apesar de todos os desafios, ele estava a conseguir. As suas meninas eram felizes, saudáveis e amadas. Talvez ele não fosse perfeito, mas estava a fazer o seu melhor. Mas a solidão era uma companheira constante. As noites eram as piores, quando a casa estava silenciosa e os fantasmas do passado pareciam mais próximos. Ricardo dava por si a falar com Catarina, a partilhar as alegrias e frustrações do dia, desejando desesperadamente que ela estivesse ali para ver as suas filhas crescer. Foi nesse contexto que Sofia entrou na sua vida, como um raio de sol após uma longa tempestade. Conheceram-se num evento de caridade. Sofia era inteligente, bonita e, o mais importante, parecia genuinamente interessada nas trigêmeas. O primeiro encontro deles foi um piquenique no parque, com as meninas. Ricardo ficou espantado com a facilidade com que Sofia interagia com elas, a brincar às escondidas e a ajudar a construir castelos de areia. Pela primeira vez em anos, Ricardo permitiu-se imaginar um futuro onde não estaria sozinho, onde as suas filhas teriam uma figura materna. A fase de namoro foi um turbilhão. Sofia parecia perfeita em todos os sentidos. Era compreensiva com o trabalho exigente de Ricardo e paciente com as necessidades das meninas. Quando Ricardo a pediu em casamento, apenas 6 meses depois de se conhecerem, pareceu a coisa mais natural do mundo. A cerimônia foi pequena e íntima. Ricardo lembrava-se vividamente do momento em que Sofia fez os seus votos, não apenas para ele, mas também para as meninas, prometendo amá-las e cuidar delas como se fossem suas. Naquele momento, Ricardo sentiu como se um enorme peso tivesse sido levantado dos seus ombros. Finalmente, a sua família estaria completa novamente. Os primeiros meses de casamento pareceram confirmar todas as suas esperanças. Sofia adaptou-se rapidamente à rotina familiar, ajudando com as refeições, a hora de deitar e as inúmeras atividades das meninas. Sentindo-se mais seguro em casa, Ricardo começou a dedicar mais tempo ao seu trabalho, confiante de que Sofia estava a tomar conta de tudo. Mas agora, sentado no seu escritório, 2 anos depois, a repassar estas memórias, Ricardo perguntava-se se cometera um erro terrível. Teria ele, na sua pressa para preencher o vazio deixado por Catarina e no seu desejo de dar uma mãe às meninas, ignorado sinais importantes? Conhecia ele realmente a Sofia, ou apenas a ideia dela que construíra? As palavras de Sofia ecoavam. Elas não são minhas. Nunca serão realmente. Como é que ele não notara essa desconexão antes? Teria estado tão cego de gratidão e alívio que ignorara os verdadeiros sentimentos da sua esposa? Ricardo colocou a foto de Catarina de volta na gaveta, sentindo o peso das suas decisões passadas. Ele acreditara que casar com Sofia seria a solução perfeita para a sua família fragmentada. Agora, ele enfrentava a dolorosa realidade de que talvez apenas tivesse criado novos problemas. Com um suspiro profundo, Ricardo levantou-se. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava nas suas mãos. Era hora de enfrentar o presente e lutar pelo futuro que as suas filhas mereciam, mesmo que isso significasse questionar tudo o que ele pensava saber sobre o seu casamento e a sua esposa. O sol da tarde filtrava-se pelas janelas da Quinta da Oliveira, lançando sombras douradas sobre o tapete da sala de estar. Sofia, exausta após horas a atender aos pedidos das trigêmeas, afundou-se no sofá para um momento de descanso. As suas roupas caras estavam amarrotadas, o seu cabelo despenteado, e havia uma mancha de tinta na sua bochecha, uma recordação de uma sessão de pintura com as meninas.
Fechando os olhos, Sofia permitiu-se um momento de reflexão. O dia fora surpreendente. Quando Ricardo anunciara o seu castigo, ela esperara horas de tormento a lidar com crianças mimadas e exigentes. Em vez disso, encontrou-se imersa num mundo de imaginação e alegria infantil que nunca experimentara verdadeiramente. Uma gargalhada estridente interrompeu os seus pensamentos. Abrindo os olhos, Sofia viu a Ana a correr pela sala de estar, uma coroa de papel torta na cabeça. Sofia, Sofia! Olha, agora sou uma princesa. Antes que pudesse evitar, Sofia sorriu. És a princesa mais bonita que já vi, Ana. Os olhos da menina iluminaram-se com o elogio, e Sofia sentiu algo estranho no peito, um calor que não conseguia explicar. Anda, Sofia! Chamou a Maria do outro lado da sala. Precisamos de construir um castelo para a princesa Ana. Normalmente, Sofia teria recusado, alegando trabalho ou cansaço. Mas hoje, sem pensar duas vezes, levantou-se e juntou-se às meninas no chão. Enquanto empilhavam almofadas e lençóis para criar um castelo, Sofia deu por si a rir, genuinamente, pela primeira vez em... Bem, ela não se conseguia lembrar da última vez. As meninas estavam tão entusiasmadas, tão cheias de vida e criatividade. Como é que ela nunca reparara nisto antes? Sofia, disse a Isabel, timidamente, oferecendo-lhe uma tiara de plástico. Pode ser a rainha, está bem? Sofia hesitou por um momento, sentindo-se tola, mas o olhar esperançoso no rosto da Isabel derreteu as suas defesas. Colocando a tiara na cabeça, ela declarou com um tom ridiculamente régio. Aceito esta honra, princesa Isabel. A gargalhada das meninas encheu a sala, e Sofia deu por si a rir junto, o som da sua própria alegria a surpreendê-la. Com o passar da tarde, Sofia foi completamente absorvida pelo mundo das trigêmeas. Organizaram um chá imaginário, com Sofia a servir chá em chávenas de brincar e a elogiar bolos invisíveis feitos pela Maria. Durante uma pausa nos jogos, a Ana aproximou-se de Sofia, os seus grandes olhos azuis, tão parecidos com os de Ricardo, cheios de curiosidade. Sofia, por que é que nunca brincaste conosco assim antes? A pergunta inocente atingiu Sofia como um soco no estômago. Por que, de facto? Ela deu por si a lutar para encontrar uma resposta. Acho que... Não sabia como, admitiu finalmente, surpreendendo até a si mesma com a sua honestidade. A Ana ponderou por um momento e depois sorriu. Bem, agora já sabes, e és muito boa nisso. O elogio sincero trouxe lágrimas inesperadas aos olhos de Sofia. Ela piscou rapidamente, tentando escondê-las, mas a Maria reparou. Sofia, estás triste? Perguntou a menina, a preocupação evidente na sua voz. Não, querida, respondeu Sofia, a sua voz a tremer ligeiramente. Às vezes, as pessoas choram quando estão felizes também. As palavras saíram-lhe da boca antes que pudesse pensar, e Sofia percebeu, com um choque, que era verdade. Ela estava feliz, verdadeiramente feliz, de uma forma que não estivera há muito tempo. As trigêmeas, movidas por uma compaixão que Sofia nunca notara, aproximaram-se e abraçaram-na. Aquele simples e puro gesto de afeto quebrou algo dentro dela. Sofia abraçou-as de volta, permitindo-se pela primeira vez sentir verdadeiramente o amor daquelas meninas. Naquele momento, sentada no chão da sua luxuosa sala de estar, rodeada de brinquedos espalhados e abraçada por 3 pares de bracinhos, Sofia sentiu uma profunda mudança dentro de si. As barreiras que construíra ao longo dos anos, o medo de não ser boa o suficiente, o ressentimento de cuidar de crianças que não eram suas, a insegurança constante, começaram a desmoronar-se. Ela olhou para cada uma das meninas, vendo-as realmente pela primeira vez. A Maria, com a sua curiosidade sem limites e coração generoso. A Isabel, quieta e observadora, mas com uma profundidade de emoção que Sofia nunca notara. E a Ana, normalmente ousada e afetuosa, sempre pronta com um sorriso ou um abraço.
Como pudera ser tão cega? Como pudera desperdiçar tanto tempo a manter estas crianças maravilhosas à distância? A culpa atingiu-a com toda a força, misturada com uma torrente de outras emoções que mal conseguia processar. Arrependimento pelo tempo perdido, vergonha pelo seu comportamento passado e algo mais, algo que ela tinha medo de nomear, mas que se parecia muito com amor. Sofia, a voz da Isabel, trouxe-a de volta ao presente. Podemos fazer isto outra vez amanhã? A pergunta era simples, mas carregada de esperança. Sofia sentiu o coração apertar-se. Claro que podemos, querida, respondeu ela, surpreendida com a sinceridade na sua própria voz. Enquanto as meninas aplaudiam, Sofia deu por si a sorrir, mas por dentro estava em tumulto. O que significava esta mudança súbita nos seus sentimentos? Como pudera estar tão enganada sobre estas crianças, sobre o seu papel nas suas vidas? E, mais importante, o que significava isso para o futuro? Sofia sabia que não podia voltar atrás, fingir que este dia não acontecera. Algo fundamental mudara dentro dela, e ela teria de enfrentar as consequências dessa mudança. Olhando para as trigêmeas, agora absorvidas noutro jogo, Sofia sentiu uma mistura de medo e esperança. Medo do desconhecido, do que abrir-se emocionalmente poderia trazer. Mas também esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser a mãe que estas meninas mereciam. Com um suspiro profundo, Sofia voltou a juntar-se à brincadeira das meninas, determinada a desfrutar de cada momento deste dia inesperado. As perguntas e as dúvidas podiam esperar. Por agora, ela simplesmente se permitiria estar presente, ser amorosa, ser a Sofia que nunca soube que podia ser. A noite caiu sobre a Quinta da Oliveira, trazendo consigo um silêncio pesado. Ricardo e Sofia estavam na sala de estar, as provas do dia caótico ainda visíveis à sua volta. Brinquedos espalhados, almofadas fora do lugar e pedaços de lanches nas mesas. Ricardo observou Sofia por um momento. Ela parecia exausta, mas havia algo diferente no seu rosto, uma suavidade que ele não via há muito tempo. Decidindo que era hora de abordar o elefante na sala, ele pigarreou. Então, como foi o teu dia? Perguntou ele, tentando manter um tom casual. Sofia olhou para ele, os seus olhos a revelarem uma mistura complexa de emoções. Foi interessante, respondeu ela, vagamente. Ricardo esperou que ela elaborasse, mas Sofia permaneceu em silêncio, os seus dedos a brincarem nervosamente com a bainha da sua blusa. Sentindo que tinha de forçar um pouco mais, Ricardo continuou. As meninas parecem ter se divertido. Nunca as vi tão entusiasmadas contigo antes. Sofia estremeceu ligeiramente com as suas palavras, um lampejo de culpa a atravessar o seu rosto. Sim, elas são boas miúdas. São mesmo. Concordo, disse Ricardo, inclinando-se para a frente. Sofia, o que aconteceu hoje? Pareces diferente. Sofia suspirou profundamente, finalmente encontrando os olhos de Ricardo. Eu não sei, Ricardo. Realmente não sei. Foi como se as visse pela primeira vez. Ricardo sentiu uma onda de esperança. Isso é bom, não é? Talvez este seja um novo começo para todos nós. Mas, para sua surpresa, Sofia levantou-se abruptamente, começando a andar de um lado para o outro na sala. Não é assim tão simples, Ricardo. Tu não entendes. Então ajuda-me a entender, suplicou Ricardo, a frustração a insinuar-se na sua voz. Fala comigo, Sofia. O que se passa contigo? Sofia parou, de costas para Ricardo. Quando falou, a sua voz tremeu. Eu não sou uma boa mãe para elas, Ricardo. Nunca fui. E agora? Agora não sei se alguma vez conseguirei ser. Ricardo levantou-se, aproximando-se dela. Claro que consegues. O que vi hoje prova-o. As meninas adoraram passar tempo contigo. Sofia virou-se para encará-lo, as lágrimas a brilharem nos seus olhos. E se for tarde demais? E se eu já estraguei tudo?
Nunca é tarde demais, insistiu Ricardo, colocando as mãos nos ombros de Sofia. Podemos consertar isto. Juntos. Aliás, eu estava a pensar. Ele hesitou por um momento, mas decidiu avançar. Talvez seja a hora de expandirmos a nossa família. Ter outro filho, um bebê nosso. Podia aproximar-nos ainda mais. As palavras mal tinham saído da sua boca quando Ricardo percebeu o seu erro. O rosto de Sofia ficou pálido e ela afastou-se dele como se estivesse queimada. Outro filho? Sussurrou ela, a sua voz carregada de emoção. Achas que ter outro bebê vai consertar tudo? Ricardo, percebendo tarde demais a magnitude do seu erro, tentou explicar-se. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só pensei. Tu não pensas, Ricardo. Explodiu Sofia, anos de emoções reprimidas finalmente a transbordarem. Não fazes ideia do que é para mim a cuidar de 3 crianças que não são minhas, a tentar ser mãe quando nem sequer tenho a certeza se consigo. Ela parou abruptamente, como se tivesse dito demais. Ricardo, confuso e alarmado, deu um passo na sua direção. Sofia, do que estás a falar? O que queres dizer com não tenho a certeza se consigo? Sofia abanou a cabeça, as lágrimas a correrem agora livremente pelo seu rosto. Nada. Esquece o que eu disse. Não posso esquecer, insistiu Ricardo, a sua própria frustração a aumentar. Há algo que não me estás a contar. O que é? Deixa isso, Ricardo, gritou Sofia, a sua voz a ecoar pela sala de estar. Tu não entenderias. Tu nunca entendes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo e Sofia olharam um para o outro, ambos a respirar pesadamente, anos de mal-entendidos e segredos suspensos entre eles como uma parede invisível. Finalmente, Sofia falou, a sua voz baixa e derrotada. Preciso de tempo. Não consigo fazer isto agora. Antes que Ricardo pudesse responder, ela saiu da sala, os seus passos apressados a ecoarem nas escadas. Ricardo ficou ali, atordoado, a tentar processar o que acabara de acontecer. Ele afundou-se no sofá, passando as mãos pelo rosto em frustração. Como é que as coisas tinham corrido tão terrivelmente mal? O dia começara com tanta promessa, com esperança de um novo entendimento entre Sofia e as meninas. E agora? Ricardo olhou para a escada, a debater se deveria seguir Sofia, mas algo o deteve. As suas palavras ecoavam na sua mente. A cuidar de 3 crianças que não são minhas. A tentar ser mãe quando nem sequer tenho a certeza se consigo. O que é que ela quisera dizer com aquilo? Havia mais a acontecer, algo que Sofia não lhe estava a contar. E, de repente, Ricardo percebeu o quão pouco ele realmente sabia sobre a sua própria esposa. Levantando-se lentamente, Ricardo caminhou até a janela, a olhar para a noite escura lá fora. A mansão, que deveria ser um lar cheio de amor e risadas, agora parecia fria e vazia. E pela primeira vez, desde que se casara com Sofia, Ricardo questionou-se se cometera um erro terrível. Subindo as escadas para dormir num dos quartos de hóspedes, Ricardo sabia que as coisas não podiam continuar assim. Algo tinha de mudar, e em breve. Mas o que, exatamente? E como? Ele não fazia ideia. Lançando um último olhar à porta fechada do quarto principal, onde Sofia provavelmente chorava sozinha, ele entrou no quarto de hóspedes, fechando a porta atrás de si. Seria uma longa noite, e o amanhã traria novos desafios. Mas uma coisa era certa: a família Oliveira estava à beira de uma mudança drástica, e nada voltaria a ser o mesmo depois desta noite. O sol mal tinha raiado quando Ricardo acordou, sentindo-se desorientado no quarto de hóspedes. Por um momento, ficou confuso sobre por que não estava na sua própria cama, até que as memórias da noite anterior o invadiram como uma onda. A discussão com Sofia, as palavras duras trocadas, o mistério não resolvido entre eles. Com um suspiro pesado, Ricardo levantou-se. Talvez, depois de uma noite de sono, eles pudessem conversar com mais calma.
Ele dirigiu-se ao quarto principal, ensaiando mentalmente o que diria. Mas o quarto estava vazio. A cama estava feita, intocada. Sofia? Chamou ele, um nó a formar-se no seu estômago. O silêncio foi a sua única resposta. Foi então que ele notou o pedaço de papel dobrado na mesa de cabeceira. Com os dedos a tremer, Ricardo pegou nele e leu. Ricardo, preciso de um tempo para pensar. Por favor, não me procures. Cuida das meninas. Sofia. O mundo de Ricardo pareceu desmoronar. Sofia tinha se ido embora. Fugira à meio da noite, deixando apenas este bilhete enigmático. A sua mente girava com perguntas. Para onde poderia ter ido? Quanto tempo ficaria fora? Sobre o que precisava ela de pensar, exatamente? E, o mais importante, como explicaria isto às meninas? Como se fossem convocadas pelos seus pensamentos, Ricardo ouviu pequenas vozes no corredor. As trigêmeas estavam acordadas. Papá? Sofia? Chamou a Maria, a sua voz a ecoar na casa silenciosa. Ricardo fechou os olhos por um momento, reunindo forças. Ele precisava de ser forte agora, pelas suas filhas. Pondo o bilhete no bolso, ele saiu para as encontrar. A Ana foi a primeira a notar que algo estava errado. Papá, onde está a Sofia? Ela prometeu fazer panquecas hoje. O coração de Ricardo apertou-se. Como poderia explicar isto a crianças de 5 anos? Meninas, começou ele, ajoelhando-se ao nível delas. A Sofia? A Sofia teve de se ausentar por um tempo. Ela foi trabalhar? Perguntou a Isabel inocentemente. Ricardo abanou a cabeça. Não, querida. Ela teve de fazer uma viagem. Mas ela não se despediu, protestou a Maria, as lágrimas a encherem-lhe os olhos. Ela despede-se sempre quando viaja. Eu sei, princesa, disse Ricardo gentilmente, puxando a Maria para um abraço. Às vezes, os adultos têm de fazer coisas que não fazem muito sentido. As trigêmeas trocaram olhares confusos e preocupados. Ricardo podia ver o medo a crescer nos seus olhos, e isso partia-lhe o coração. Ela vai voltar, não vai, papá? Perguntou a Ana, a sua voz a tremer ligeiramente. Ricardo hesitou. Ele queria desesperadamente dizer que sim, assegurar às suas filhas que tudo ficaria bem. Mas também não queria mentir-lhes. Espero que sim, querida, respondeu ele finalmente. Mas, por enquanto, somos só nós os 4, está bem? E vamos ficar bem juntos. As meninas acenaram, ainda parecendo incertas. Ricardo forçou um sorriso, determinado a manter as coisas o mais normais possível. Agora, que tal essas panquecas? Posso não ser tão bom como a Sofia, mas prometo que serão comestíveis. Enquanto fazia o pequeno almoço, Ricardo travava uma batalha interna. Parte dele queria sair imediatamente, procurar Sofia por todo o lado. A ideia de ela estar lá fora, sozinha, possivelmente chateada ou em perigo, consumia-o. Mas outra parte dele sabia que não podia abandonar as meninas. Elas já estavam confusas e assustadas com o desaparecimento súbito de Sofia. Se ele também saísse, isso só aumentaria a sua ansiedade. Enquanto as observava a comer as suas panquecas, que felizmente saíram melhores do que ele esperava, Ricardo perguntava-se o que Sofia estaria a fazer naquele preciso momento. Para onde teria ido? Estaria ela segura? Papá, estás triste? A voz da Isabel tirou-o de volta ao presente. Ricardo percebeu que estivera a olhar para o espaço, com uma expressão preocupada no rosto. Ele rapidamente se recompôs, forçando outro sorriso. Não, querida. Apenas a pensar. Como estão as panquecas? Saborosas! Exclamou a Ana, de boca cheia. Mas as da Sofia são melhores. O comentário inocente atingiu Ricardo como um soco no estômago. Era incrível como, em apenas um dia, Sofia se tornara tão importante para as meninas. E agora ela tinha se ido embora, deixando um vazio que ele não fazia ideia de como preencher. Depois do pequeno almoço, Ricardo viu-se a enfrentar um dia inteiro sem estrutura. Normalmente,
Sofia cuidaria das meninas enquanto ele trabalhava. Agora, ele tinha de ser um pai a tempo inteiro e ainda descobrir o que fazer sobre o desaparecimento da sua esposa. Decidindo que manter as meninas ocupadas era a melhor estratégia, Ricardo propôs um dia de atividades. Pintaram, viram filmes e fizeram um piquenique no jardim. Mas por trás de cada sorriso e risada, Ricardo podia ver a preocupação nos olhos das suas filhas. Naquela noite, ao deitá-las, a Maria fez a pergunta que Ricardo temia. Papá, a Sofia foi-se embora por nossa causa? Fomos más para ela? Ricardo sentiu o coração partir-se. Não, meu amor, disse ele com firmeza, abraçando-a com força. Vocês não fizeram nada de errado. A Sofia está a lidar com algumas coisas difíceis agora, mas não é vossa culpa. Depois de finalmente conseguir que as meninas adormecessem, Ricardo retirou-se para o seu escritório, pegando no telefone. Hesitou. Deveria ligar para a polícia, para os amigos de Sofia, ou respeitar o seu pedido e não a procurar? No final, decidiu esperar. Sofia era uma adulta. Se ela precisava de tempo, ele tinha de respeitar isso. Mas se ela não o contactasse dentro de 24 horas, ele começaria a procurar. Sentado na sua cadeira, a olhar para a foto de família na sua secretária, uma que agora parecia pertencer a uma vida diferente, Ricardo sentiu-se completamente perdido. Como é que chegara a este ponto? E como poderia consertá-lo? Uma coisa era certa: quando Sofia voltasse, e ele tinha de acreditar que ela voltaria, eles precisariam de ter uma conversa séria. Chega de segredos, chega de mal-entendidos. Era hora de pôr tudo em pratos limpos, por mais doloroso que fosse. Com um último olhar para a foto, Ricardo levantou-se. O dia seguinte seria outro dia difícil. Ele precisava de descanso e de força para suas filhas e para ele. E talvez, apenas talvez, Sofia voltasse para casa, pronta para enfrentar o que quer que a estivesse a atormentar. Ao preparar-se para outra noite solitária, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Acontecesse o que acontecesse, ele faria o que fosse preciso para manter a sua família unida. As trigêmeas mereciam-no. E, no fundo, ele sabia que Sofia também o merecia. Com esse pensamento, Ricardo finalmente se permitiu dormir, esperando contra todas as probabilidades que amanhã trouxesse respostas e, talvez, o regresso de Sofia. O sol mal tinha raiado quando Ricardo, após uma noite inquieta, decidiu que não podia esperar mais. Sofia estava desaparecida há quase 24 horas e o silêncio estava a tornar-se insuportável. Com as mãos a tremer, ele pegou no telefone e começou a fazer chamadas. Primeiro, ligou para os pais de Sofia. Eles não tinham notícias dela e estavam visivelmente preocupados. A seguir, os seus amigos mais próximos, colegas de trabalho, até o spa que ela frequentava. Nada. Era como se Sofia tivesse desaparecido no ar. As trigêmeas acordaram no meio deste frenesim, encontrando Ricardo no seu escritório, rodeado de papéis e com o telefone pressionado contra o ouvido. "Papá?" perguntou a Ana timidamente. "A Sofia já voltou?" Ricardo interrompeu a sua conversa, olhando para as suas filhas com uma mistura de amor e preocupação. "Ainda não, querida, mas estou a fazer tudo o que posso para a encontrar." As meninas trocaram olhares ansiosos. A Maria, sempre a mais perspicaz, aproximou-se de Ricardo. "É nossa culpa que ela se foi embora, não é? Porque fomos más para ela." O coração de Ricardo partiu-se ao ouvir aquelas palavras. Ele rapidamente terminou a chamada e ajoelhou-se ao nível delas. "Não, meus amores, nada disto é vossa culpa. A Sofia, ela está a passar por algumas coisas difíceis, mas não é culpa de ninguém." Mas ele podia ver nos seus olhos que elas não estavam totalmente convencidas. A culpa que ele próprio sentia por não ter notado os sinais, por não ter sido mais atento às necessidades de Sofia, parecia refletida nos seus rostos inocentes. Decidindo que precisava de ajuda, Ricardo ligou para Beatriz, a sua assistente pessoal de longa data. Em minutos ela chegou,
pronta para cuidar das meninas enquanto ele continuava a sua busca. Não se preocupem, meninas, disse Beatriz com um sorriso tranquilizador. Que tal fazermos algumas atividades divertidas enquanto o vosso papá trata de algumas coisas? Ricardo agradeceu silenciosamente a Beatriz pela sua presença calmante. Com as trigêmeas temporariamente ocupadas, ele podia concentrar-se totalmente em encontrar Sofia. A sua próxima paragem foi a esquadra da polícia. Embora relutantes em abrir um caso de pessoa desaparecida tão cedo, prometeram ficar atentos e notificá-lo se recebessem alguma notícia. Depois, Ricardo visitou todos os lugares que Sofia frequentava. O seu café favorito, a livraria onde ela passava horas, até o parque onde costumavam passear. Em todo o lado, ele deixou uma foto e o seu número, suplicando para ser contactado se ela fosse vista. As horas passavam e a ansiedade de Ricardo crescia. Onde poderia ela estar? Por que não entrava em contato? Inúmeros cenários passavam pela sua mente, cada um pior que o anterior. Voltando a casa ao final da tarde, exausto e desanimado, Ricardo encontrou as trigêmeas sentadas em silêncio no sofá, os seus pequenos rostos manchados de lágrimas recentes. — O que se passa, meus amores? Perguntou ele, sentando-se entre elas. A Isabel, geralmente a mais quieta, falou primeiro. Fizemos um desenho para a Sofia, para pedir desculpa por sermos más. Ricardo sentiu uma pontada no coração. Posso ver? A Maria entregou-lhe um pedaço de papel colorido. Nele havia um desenho de toda a família, incluindo Sofia, com as palavras desculpa e volta, escritas em letras infantis. Oh, meninas, suspirou Ricardo, puxando-as para um abraço apertado. Vocês não foram más. A Sofia ama-vos. Ela só precisa de um tempo. Mas, mesmo para os seus próprios ouvidos, as suas palavras soaram ocas. Como poderia ele explicar algo que nem ele mesmo entendia? Naquela noite, depois de deitar as meninas, Ricardo encontrou-se mais uma vez no seu escritório, a olhar para o telefone. Deveria ele ligar para hospitais, verificar todos os hotéis da cidade? A ideia de Sofia sozinha em algum lugar, possivelmente ferida ou em perigo, atormentava-o. Mas então os seus olhos caíram na foto na sua secretária, a mesma que ele olhara na noite anterior. Desta vez, porém, ele notou algo que lhe escapara. O sorriso de Sofia na foto parecia forçado. Os seus olhos não tinham o brilho que ele se lembrava de quando se conheceram. Como é que ele não notara isto antes? Quantos outros sinais ele perdera ao longo dos anos? A culpa atingiu-o com força. Talvez se ele tivesse prestado mais atenção, se tivesse sido um marido melhor, um parceiro melhor, nada disto teria acontecido. Mas não. Ele não podia deixar-se afundar em autocrítica agora. Sofia ainda estava lá fora, em algum lugar, e ele precisava de a encontrar. Não apenas por si mesmo, mas pelas 3 meninas que dormiam no andar de cima, os seus sonhos provavelmente perturbados por preocupações que nenhuma criança de 5 anos deveria ter. Com uma determinação renovada, Ricardo pegou no telefone. Ele ligaria para todos os hotéis e pensões da cidade, se fosse preciso. Ele não pararia até encontrar Sofia e trazê-la para casa. Ao marcar o primeiro número, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Quando encontrasse Sofia e ele encontrá-la-ia, eles teriam a conversa que deveriam ter tido há anos. Chega de segredos, chega de suposições. Era hora de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Por Sofia, pelas meninas e pela família que eles prometeram ser. 3 dias se passaram desde o desaparecimento de Sofia. 3 dias de buscas frenéticas, noites sem dormir e um medo crescente que Ricardo nunca sentira antes. As trigêmeas estavam cada vez mais ansiosas e Ricardo sentia-se dividido entre ser pai e ser um marido desesperado. Na manhã do 4º dia, o telefonema finalmente chegou. Uma empregada de mesa de um pequeno café à beira-mar reconhecera Sofia pela foto que Ricardo distribuíra. Com o coração a bater descompassadamente,
Ricardo pediu a Beatriz para ficar com as meninas e correu para o local. O café do Farol era modesto, com vista para o oceano. Ricardo parou por um momento antes de entrar, lembrando-se vividamente do dia, 3 anos antes, em que ele e Sofia tiveram o seu primeiro encontro ali. Quanto mudara desde então. Respirando fundo, ele empurrou a porta. Um pequeno sino tocou suavemente, anunciando a sua chegada. E lá estava ela, sentada numa mesa de canto, a olhar pela janela para o mar agitado. Sofia, chamou Ricardo suavemente, a sua voz a tremer de emoção. Ela virou-se lentamente, os seus olhos a encontrarem os dele. Ricardo ficou chocado com a sua aparência. Sofia parecia ter envelhecido anos em apenas alguns dias. Os seus olhos estavam inchados, rodeados por olheiras, o seu rosto pálido e abatido. Ricardo, respondeu ela, a sua voz quase um sussurro. Encontraste-me. Ele aproximou-se cautelosamente, como se temesse que ela pudesse fugir novamente. Posso sentar-me? Sofia acenou silenciosamente. Ricardo deslizou para a cadeira oposta a ela, nunca tirando os olhos do seu rosto. Por alguns momentos, nenhum dos dois falou. O som das ondas a quebrarem na costa e o murmúrio suave dos outros clientes preenchiam o silêncio. Finalmente, Ricardo encontrou a sua voz. Sofia. Por quê? Por que fugiste assim? Sofia baixou o olhar para a sua chávena de café intocada. Eu não conseguia continuar a fingir, Ricardo. Não depois daquele dia com as meninas. A fingir o quê? Perguntou Ricardo gentilmente. Sofia olhou para cima, as lágrimas a formarem-se nos seus olhos. A fingir que sou a esposa e mãe perfeita que todos esperam que eu seja. A fingir que não me estou a afogar por dentro. As suas palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Sofia, eu não fazia ideia. Por que nunca me contaste? Uma risada amarga escapou dos lábios de Sofia. Como poderia? Tu já tens tanto com que te preocupar. O teu trabalho, as meninas. Como poderia eu acrescentar os meus problemas a isso? Ricardo estendeu a mão, cobrindo a mão dela com a sua sobre a mesa. Sofia, tu és a minha esposa. Os teus problemas são os meus problemas. Estamos nisto juntos, lembras-te? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Sofia. Mas essa é a questão, Ricardo. Eu não sinto que faço parte disto. Olho para ti e para as meninas e sinto-me uma intrusa. Do que estás a falar? Perguntou Ricardo confuso. Sofia respirou fundo, como se reunisse coragem. Ricardo, eu amo-te. Amo mesmo, mas desde o início que me sinto inadequada. Tu és este pai incrível com 3 filhas maravilhosas. E eu sou apenas a substituta. A madrasta que nunca será realmente suficiente. Ricardo sentiu o seu coração partir-se. Sofia, isso não é verdade. Tu fazes tanto parte desta família como qualquer um de nós. Mas eu não sou, Ricardo, exclamou Sofia, a sua voz a quebrar. Eu não as dei à luz. Não vi os seus primeiros passos, nem ouvi as suas primeiras palavras. Cheguei tarde demais para todos esses momentos preciosos. Ricardo ficou em silêncio, finalmente compreendendo a profundidade da dor de Sofia. Ela continuou, as palavras a jorrarem agora como uma barragem quebrada. E depois há a questão de termos os nossos próprios filhos. Mencionaste ter mais filhos no outro dia, e eu não consegui suportar. Sofia, disse Ricardo suavemente. Se não queres mais filhos, tudo bem. As meninas são mais do que suficientes para mim. Sofia abanou a cabeça, mais lágrimas a caírem. Não é isso, Ricardo. Eu quero. Deus como eu quero. Mas eu não posso. Ricardo sentiu o seu coração parar por um momento. O que queres dizer? Sofia encontrou os seus olhos, a sua voz pouco acima de um sussurro. Eu sou infértil, Ricardo. Descobri pouco antes de nos casarmos. Devia ter te contado, mas tive medo. Medo que já não me quisesse se soubesses que eu não te podia dar filhos. O choque invadiu Ricardo como uma onda.
Tantas coisas de repente faziam sentido. O comportamento distante de Sofia, a sua relutância em falar sobre mais filhos, a tensão sempre presente quando o assunto da família surgia. "Oh, Sofia", murmurou ele, apertando a mão dela. "Por que carregaste isto sozinha por tanto tempo?" Sofia enxugou as lágrimas com a mão livre. "Pensei que conseguia lidar com isso. Pensei que ser madrasta das meninas seria suficiente. Mas cada dia é um lembrete do que eu não posso ter, do que não te posso dar." Ricardo levantou-se e moveu-se para o lado dela, puxando-a para um abraço apertado. Sofia enterrou o rosto no seu peito, a chorar abertamente agora. "Ouve-me", disse Ricardo com firmeza, afastando-se ligeiramente para olhar nos seus olhos. "Tu és mais do que suficiente. As meninas amam-te. Eu amo-te. E nada, absolutamente nada, vai mudar isso." Sofia olhou para ele, os seus olhos cheios de esperança e medo. "Mas e se eu nunca me tornar a mãe que elas merecem? E se esta depressão, este sentimento de inadequação, nunca desaparecer?" Ricardo acariciou-lhe o rosto gentilmente. "Então enfrentaremos isso juntos, procuraremos ajuda, faremos o que for preciso. Mas não estás sozinha nisto, Sofia. Não mais." Por um longo momento, eles ficaram assim, envolvidos nos braços um do outro, num canto do café, com as ondas a quebrarem suavemente ao fundo. Finalmente, Sofia afastou-se, enxugando as lágrimas. "As meninas", disse ela suavemente, "devem estar tão assustadas. Fui tão egoísta por ter saído assim." Ricardo abanou a cabeça. "Estavas a sofrer. Mas tens razão. Elas sentem a tua falta. Estão preocupadas por terem feito algo de errado." Sofia fechou os olhos, a culpa evidente no seu rosto. "Preciso de consertar isso. Preciso de ser melhor para elas." "Nós consertaremos isso", corrigiu Ricardo gentilmente. "Juntos, um dia de cada vez." Sofia acenou, um pequeno sorriso, o primeiro em dias, a tocar os seus lábios. "Juntos", repetiu ela. Ricardo levantou-se, oferecendo-lhe a mão. "Vamos para casa?" Sofia hesitou por um momento, depois pegou na sua mão e levantou-se. "Sim, vamos para casa." Ao saírem do café, de mãos dadas, Ricardo sabia que o caminho pela frente não seria fácil. Havia muito para discutir, muito para curar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma centelha de esperança genuína. Eles enfrentariam os seus desafios juntos, como uma família. E talvez, apenas talvez, esta crise os levasse a uma força que nunca souberam que tinham. A viagem de volta foi silenciosa, a tensão palpável no interior do carro. Ricardo conduzia com os olhos fixos na estrada, enquanto Sofia olhava pela janela, perdida em pensamentos. A sua revelação no café ainda ecoava entre eles, uma verdade pesada que precisava de ser enfrentada. Quando chegaram à casa, encontraram Beatriz na sala de estar com as trigêmeas. Ao verem Sofia, as meninas correram para ela com gritos de alegria e alívio. Sofia agarrou-se a elas com força, as lágrimas a rolarem silenciosamente pelo seu rosto. "Desculpem, desculpem", murmurava ela repetidamente, abraçando cada uma delas. Ricardo, ao observar a cena, sentiu um nó no peito. Havia tanto para ser dito, tanto para ser resolvido. Mas primeiro, as crianças precisavam de ser tranquilizadas. Após alguns minutos emocionantes, Ricardo sugeriu que Beatriz levasse as meninas ao parque. Eles precisavam de privacidade para a conversa que se seguiria. Com a casa finalmente silenciosa, Ricardo e Sofia sentaram-se no sofá da sala, um espaço considerável entre eles. O silêncio pesava, carregado de palavras não ditas e emoções reprimidas. Finalmente, Sofia falou, a sua voz pouco acima de um sussurro. "Sinto muito, Ricardo. Devia ter te contado antes." Ricardo olhou para ela, a sua expressão uma mistura de mágoa e compaixão. "Por que não me contaste, Sofia? Por que carregaste esse fardo sozinha por tanto tempo?"
Sofia respirou fundo, reunindo coragem. Descobri a minha infertilidade algumas semanas antes do nosso casamento. Foi um choque tão grande. Sempre sonhei ter filhos, ser mãe. E, de repente, esse sonho foi me arrancado. Ela fez uma pausa, as lágrimas a brotarem novamente. Tive medo, Ricardo. Medo de te perder. Tu já tinhas 3 filhas maravilhosas, e eu... Pensei que se soubesses que eu não te podia dar mais filhos, já não me quererias. Ricardo sentiu o coração doer. Sofia, eu casei contigo por quem tu és, não pela tua capacidade de ter filhos. Eu sei disso agora, respondeu Sofia, enxugando uma lágrima. Mas na altura eu era tão insegura. Depois, quando nos casamos, ver-te com as meninas, era como se cada dia fosse um lembrete do que eu não podia ter, do que não te podia dar. Ricardo aproximou-se, pegando nas mãos de Sofia. Por que não falaste comigo sobre isso? Poderíamos ter enfrentado isso juntos. Sofia abanou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Eu queria ser forte, provar que podia ser uma boa esposa e mãe, mesmo que elas não fossem minhas filhas biológicas. Mas quanto mais eu tentava, mais inadequada me sentia. Foi por isso que foste tão distante com as meninas? Perguntou Ricardo gentilmente. Sofia acenou, a culpa clara no seu rosto. Odeio-me por isso, Ricardo. Elas são crianças incríveis e eu amo-as. Mas cada vez que me chamavam Sofia, em vez de mãe, cada vez que mencionavam a sua mãe biológica, era como uma facada no meu coração. Um lembrete constante de que eu nunca seria verdadeiramente a mãe delas. Ricardo sentou-se em silêncio por um momento, a processar tudo. A mágoa de ter sido mantido no escuro chocava com a compaixão que sentia pela dor de Sofia. Eu entendo por que tiveste medo, disse ele finalmente. Mas, Sofia, não vês? Ao não me contares, roubaste-nos a oportunidade de enfrentar isto juntos. Carregaste este peso sozinha por tanto tempo. Sofia soluçou, as lágrimas agora a correrem livremente. Eu sei. E sinto muito. Pensei que conseguia lidar com isso, que a dor acabaria por passar. Mas só piorou. E depois, naquele dia com as meninas, o dia em que as fizeste esfregar o chão, terminou Ricardo, recordando o incidente que desencadeara tudo isto. Sofia acenou, a vergonha estampada no seu rosto. Senti-me tão horrível depois, vê-las a chorar, a esfregar o chão. Foi como se finalmente visse em quem me tornara. Uma madrasta má de um conto de fadas. Não consegui mais suportar. Ricardo puxou-a para um abraço, sentindo o seu corpo tremer com os soluços. Oh, Sofia, lamento que tenhas passado por tudo isso sozinha. Eu devia ter reparado. Devia ter prestado mais atenção. Sofia afastou-se ligeiramente, olhando nos olhos de Ricardo. A culpa não é tua. Eu escondi bem. Mas, Ricardo, o que fazemos agora? Como consertamos isto? Ricardo respirou fundo, a pensar. Primeiro, temos de ser honestos um com o outro. Chega de segredos, chega de fingir que está tudo bem quando não está. Segundo, acho que ajudaria se ambos procurássemos ajuda profissional, individualmente e como casal. Sofia acenou, hesitante. E as meninas? Como lhes explicamos tudo isto? Com honestidade e amor, respondeu Ricardo. Elas são jovens, mas são inteligentes. Explicaremos de uma forma que elas possam entender. E mostraremos, através das nossas ações, que estamos empenhados em ser uma família. Sofia ficou em silêncio por um momento. Depois falou suavemente. Ricardo, e se eu nunca me tornar a mãe que elas merecem? Ricardo acariciou suavemente o rosto de Sofia. Sofia, olha para mim. Tu já és a mãe que elas merecem. Cometeste erros, sim, mas quem não comete? O importante é que estás aqui agora, disposta a tentar, a fazer melhor. É isso que faz uma boa mãe. As palavras de Ricardo pareceram tocar algo profundo em Sofia. Ela abraçou-o com força, as suas lágrimas agora cheias de alívio e gratidão. Obrigada, sussurrou ela.
por não desistires de mim, por nos dares outra oportunidade. Ricardo abraçou-a de volta, sentindo uma mistura de emoções: alívio, esperança, determinação. Sempre, Sofia. Estamos nisto juntos, lembras-te? Para o melhor e para o pior. Enquanto se abraçavam, ambos sabiam que o caminho pela frente não seria fácil. Haveria mais lágrimas, mais conversas difíceis, mais momentos de dúvida. Mas, pela primeira vez em muito tempo, havia também esperança. Esperança de cura, de compreensão e de um novo começo. E quando as trigêmeas voltassem do parque, encontrariam não apenas os seus pais, mas uma família pronta para enfrentar os desafios que se avizinhavam juntos. Uma família imperfeita, talvez, mas unida pelo amor e pela determinação de fazer dar certo. O sol da tarde lançava raios dourados pela sala de estar, enquanto Ricardo e Sofia ouviam o carro de Beatriz a chegar. As vozes excitadas das trigêmeas ecoaram da entrada, sinalizando o seu regresso do parque. Sofia apertou a mão de Ricardo, o seu rosto uma mistura de ansiedade e resolução. "Estou pronta", disse ela suavemente. Ricardo acenou, dando-lhe um sorriso encorajador. "Faremos isto juntos." A porta da frente abriu-se e Maria, Isabel e Ana entraram a correr, as bochechas coradas de brincar. Ao verem Sofia, pararam abruptamente, uma mistura de alegria, confusão e uma pitada de apreensão a atravessar os seus rostos. "Sofia!" A Ana foi a primeira a quebrar o silêncio, correndo para abraçar a sua madrasta. "Estás de volta!" Sofia ajoelhou-se, abrindo os braços para abraçar não apenas a Ana, mas também a Maria e a Isabel, que se aproximaram com mais hesitação. "Sim, queridas, estou de volta, e peço muita desculpa por ter saído assim." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Sofia enquanto abraçava as meninas. Ricardo observava, o seu coração a transbordar de emoção. Quando finalmente se separaram do abraço, Sofia olhou cada uma das meninas nos olhos. "Preciso de falar convosco sobre uma coisa muito importante." "Podemos sentar-nos?" As trigêmeas acenaram, os seus pequenos rostos sérios. Acomodaram-se todos na sala de estar, Ricardo e Sofia no sofá, as meninas no tapete macio à sua frente. Sofia respirou fundo, à procura das palavras certas. "Meninas, eu cometi um grande erro ao sair sem dizer nada. Não foi justo para vocês, e peço desculpa por vos ter assustado." A Maria, sempre direta, perguntou: "Por que é que te foste embora, Sofia? Foi porque já não gostas de nós?" A pergunta atingiu Sofia como uma flecha. "Oh, não, querida, não é nada disso. Eu amo-vos tanto as três. O problema era comigo." Sofia fez uma pausa, olhando para Ricardo em busca de apoio. Ele acenou encorajadoramente. "Sabem", continuou Sofia, "os adultos também podem ficar confusos, e com medo às vezes. E eu estava muito confusa e com medo. Tinha um segredo que me estava a magoar por dentro e, em vez de falar sobre ele, fugi. Mas isso foi errado, e prometo que nunca mais farei isso." A Isabel, a mais quieta das três, perguntou suavemente: "Que segredo, Sofia?" Sofia sentiu as lágrimas formarem-se novamente. "Bem, é um segredo triste. Sabem como algumas pessoas não podem ter bebés? Eu sou uma dessas pessoas, e isso deixava-me muito triste, porque sempre quis ser mãe." As meninas absorveram a informação, as suas expressões uma mistura de confusão e simpatia. "Mas tu és a nossa mãe", disse a Ana, a sua voz a transbordar de convicção infantil. Sofia sentiu o coração apertar-se com as palavras da Ana. "Oh, querida, eu quero ser, mais do que tudo, mas às vezes sentia que não era boa o suficiente para vocês, porque não vos dei a luz." "Isso é uma parvoíce", exclamou a Maria. "Tu ajuda-nos com os trabalhos de casa, fazes panquecas deliciosas e leva-nos a sítios. É isso que as mães fazem." Ricardo interveio gentilmente. "A Maria tem razão, Sofia. Ser mãe não é só dar à luz, é amar, cuidar e estar presente."
Sofia acenou, enxugando as lágrimas. Vocês todas têm razão. Eu estava tão presa na minha tristeza que não conseguia ver o quanto vocês já são as minhas filhas de coração. Prometo que vou tentar o meu melhor para ser a melhor mãe para vocês a partir de agora. As trigêmeas trocaram olhares, como se tivessem uma conversa silenciosa. Depois, para a surpresa de Sofia e Ricardo, levantaram-se e abraçaram-na novamente. Nós perdoamos-te, Sofia, disse a Isabel em voz baixa, e queremos que sejas a nossa mãe. Sofia soltou um soluço, abraçando-as com força. Obrigada, minhas queridas. Eu amo-vos tanto. Ricardo juntou-se ao abraço de grupo, envolvendo a sua família nos braços. Por um momento, ficaram assim, unidos, as feridas do passado a começarem a cicatrizar. Quando finalmente se separaram, Ricardo pigarreou. Meninas, há mais uma coisa de que precisamos de falar. A Sofia e eu decidimos que todos vamos começar a fazer terapia. Vendo os olhares confusos nos rostos das meninas, ele explicou. Terapia é como ir ao médico, mas para os nossos sentimentos. Vamos falar com alguém que nos pode ajudar a entender-nos melhor e a ser uma família mais feliz. As meninas pareceram pensar sobre isso por um momento. Podemos levar os nossos brinquedos? Perguntou a Ana inocentemente. Sofia riu, uma risada genuína que encheu a sala de estar pela primeira vez em muito tempo. Claro que podes, querida. Tenho a certeza de que a terapeuta vai adorar conhecer os teus brinquedos também. O resto da tarde foi passado em família. Fizeram bolachas, viram um filme e, pela primeira vez em muito tempo, sentaram-se para jantar juntos, a conversar e a rir. Mais tarde, depois de deitar as meninas, Ricardo e Sofia encontraram-se de volta na sala de estar. Estiveste incrível hoje, disse Ricardo, puxando Sofia para perto. Estou tão orgulhoso de ti. Sofia descansou a cabeça no ombro de Ricardo. Obrigada por estares ao meu lado. Sei que não vai ser fácil, mas estou pronta para fazer o que for preciso para consertar as coisas. Ricardo beijou-lhe o topo da cabeça. Estamos nisto juntos, um dia de cada vez. Ao prepararem-se para dormir naquela noite, ambos sabiam que o caminho pela frente seria desafiador. Haveria dias difíceis, conversas dolorosas e momentos de dúvida. Mas haveria também amor, compreensão e a oportunidade de construir a família que todos mereciam. A sua jornada de cura estava apenas a começar, mas pela primeira vez em muito tempo havia uma esperança genuína no coração da família Oliveira. Uma esperança de que, com honestidade, amor e um compromisso um com o outro, eles poderiam superar qualquer obstáculo. E assim, com essa esperança renovada, adormeceram, prontos para enfrentar juntos o que quer que o dia seguinte trouxesse. Os meses seguintes à revelação de Sofia foram uma montanha-russa emocional para a família Oliveira. Como prometido, todos embarcaram numa jornada de cura, enfrentando desafios, celebrando pequenas vitórias e, acima de tudo, aprendendo a comunicar de forma mais aberta e honesta. Sofia começou a terapia individual 2 vezes por semana. No início, as sessões eram difíceis e emocionalmente desgastantes. Ela deu por si a confrontar anos de inseguranças reprimidas, medos não ditos e a dor profunda da sua infertilidade. A sua terapeuta, a doutora Silva, ajudou-a a desenvolver estratégias para lidar com a sua depressão e a processar os seus sentimentos de forma saudável. É como se estivesse a desenterrar uma vida inteira de emoções, partilhou Sofia com Ricardo após uma sessão particularmente intensa. Dói, mas também sinto que finalmente me estou a libertar. Ricardo, entretanto, fez mudanças significativas na sua vida profissional. Delegou mais responsabilidades na empresa e estabeleceu limites claros para o seu horário de trabalho. Agora estava em casa todas as noites para o jantar em família e assumia um papel ativo nas rotinas das meninas. Papá, vais ler-nos a nossa história de adormecer outra vez esta noite? Perguntou a Ana uma noite, os seus olhos a brilharem de expectativa.
Claro, princesa, respondeu Ricardo, sentindo uma onda de alegria ao perceber o quanto perdera ao priorizar o trabalho por tanto tempo. A terapia familiar também se tornou uma parte vital das suas vidas. Uma vez por semana, os 5 reuniam-se com a doutora Costa, uma terapeuta especializada em dinâmicas familiares complexas. Estas sessões proporcionavam um espaço seguro para todos expressarem os seus sentimentos e preocupações. Foi durante uma destas sessões que a Maria, sempre a mais expressiva das trigêmeas, fez uma pergunta que tocou o coração de todos. Sofia, ficarias triste se te chamássemos mãe? A sala ficou em silêncio por um momento, todos os olhares virados para Sofia. Ela sentiu as lágrimas formarem-se nos seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Oh, Maria, respondeu ela, a sua voz embargada de emoção. Eu ficaria muito, muito feliz, mas só se vocês realmente quiserem. Não quero que se sintam pressionadas. A Isabel, geralmente a mais quieta, falou a seguir. Podemos ter 2 mães, uma no céu e tu aqui conosco? Sofia olhou para Ricardo, que acenou encorajadoramente. Claro que podem, querida. A vossa mãe biológica será sempre parte de vocês, e eu ficaria honrada por ser a vossa segunda mãe. A partir desse dia, as meninas começaram a chamar Sofia de mãe, ocasionalmente. Cada vez que o faziam, o coração de Sofia enchia-se de uma alegria que ela nunca pensou que experimentaria. Com o tempo, as mudanças na dinâmica familiar tornaram-se cada vez mais evidentes. As refeições, antes silenciosas ou tensas, eram agora animadas com conversas e risadas. Sofia deu por si a participar ativamente nas brincadeiras das meninas, algo que costumava evitar por medo e insegurança. Num sábado, Ricardo encontrou Sofia e as trigêmeas no quintal, todas cobertas de tinta e a rir histericamente enquanto criavam uma obra-prima gigante numa grande folha de papel. Olha, papá! Gritou a Ana. A mãe está a ensinar-nos a pintar como o Pollock. Ricardo sorriu, maravilhado com a cena. É Jackson Pollock, querida, e estão todas a fazer um trabalho incrível. Sofia olhou para ele, o seu rosto radiante de felicidade. Junta-te a nós, Ricardo. Há muita tinta para todos. Sem hesitar, Ricardo juntou-se ao caos colorido, o seu coração a transbordar de amor pela sua família. À medida que Sofia se sentia mais confortável no seu papel de mãe, ela e Ricardo começaram a discutir a possibilidade de adoção. A ideia surgiu naturalmente durante uma das suas conversas noturnas. Sabes, disse Sofia suavemente, ajudar as meninas com o seu projeto de ciências hoje fez-me pensar. Talvez haja outra criança por aí que precise de uma família como a nossa. Ricardo olhou para ela, curioso. Estás a pensar em adoção? Sofia acenou, um pouco hesitante. Sei que já temos 3 filhas maravilhosas, mas há tanto amor na nossa família agora. Sinto que temos mais para dar. Ricardo sorriu, puxando-a para mais perto. Acho que é uma ideia maravilhosa. Vamos falar mais sobre isso e ver como as meninas se sentem. A reação das trigêmeas à ideia de adoção foi surpreendentemente entusiástica. Podemos ter um irmão bebê? Perguntou a Maria, excitada. Ou uma irmã bebê? Acrescentou a Isabel. Ou os 2, exclamou a Ana, fazendo todos rir. E assim, a família Oliveira embarcou numa nova aventura. Começaram a pesquisar o processo de adoção, a frequentar workshops e até a visitar uma agência local. O projeto uniu a família de formas que nenhum deles esperava. As meninas envolveram-se totalmente, ajudando a decorar um quarto para o seu futuro irmão e a criar desenhos para pendurar nas paredes. Mãe, disse a Isabel um dia, a colorir um desenho da sua família maior imaginada, não importa se o nosso novo irmão ou irmã não crescer na tua barriga. Ele vai crescer no teu coração, tal como nós. As palavras simples, mas profundas, da Isabel comoveram Sofia profundamente. Ela percebeu o quanto crescera e se curara nos últimos meses. A dor da infertilidade ainda estava lá,
mas agora era acompanhada por uma compreensão mais profunda do que a maternidade realmente significava. Com o avanço do processo de adoção, a família enfrentou novos desafios e incertezas. Havia momentos de ansiedade e dúvida, mas também momentos de esperança e antecipação. Durante uma sessão de terapia familiar, a doutora Costa pediu a cada membro da família que expressasse os seus sentimentos sobre a possível adoção. Ricardo foi o primeiro. Estou entusiasmado e um pouco nervoso, mas, acima de tudo, estou orgulhoso de como a nossa família se tornou mais forte. Sei que temos amor suficiente para outra criança. Sofia seguiu. Há alguns meses, nunca teria imaginado estar aqui. Sinto-me abençoada e grata por esta oportunidade de expandir a nossa família de uma forma que nunca pensei ser possível para mim. As meninas, por sua vez, expressaram uma mistura de excitação e curiosidade sobre ter um novo irmão ou irmã. No final da sessão, a doutora Costa sorriu para a família. Vocês percorreram um longo caminho. A forma como enfrentaram os vossos desafios e cresceram juntos é verdadeiramente inspiradora. Naquela noite, deitados na cama, Ricardo e Sofia refletiram sobre a sua jornada. Alguma vez imaginaste que estaríamos aqui há 6 meses? Perguntou Ricardo, segurando a mão de Sofia. Sofia abanou a cabeça, sorrindo suavemente. Nem nos meus sonhos mais loucos. Mas estou tão feliz que estamos, Ricardo. Obrigada por não desistires de mim. De nós. Ricardo puxou-a para mais perto, beijando-lhe a testa. Somos uma equipa, lembras-te? Nos bons e nos maus momentos. Ao adormecerem, ambos sentiram uma profunda sensação de paz e esperança no futuro. A família Oliveira resistira a tempestades, saindo mais forte e mais unida. E agora, com a possibilidade de adoção no horizonte, eles estavam prontos para o próximo capítulo da sua jornada. O caminho nem sempre seria fácil, eles sabiam, mas com amor, compreensão e a força que encontraram um no outro, estavam preparados para o que viesse a seguir. A família que quase se desmoronou transformara-se em algo belo e resiliente, um testemunho do poder do amor, da honestidade e da perseverança. O sol brilhante do verão brilhava sobre o jardim da Quinta da Oliveira, que estava decorado com balões coloridos, serpentinas e uma grande faixa que dizia Feliz 6º aniversário, Maria, Isabel e Ana. O ar estava cheio de risadas de crianças e do aroma delicioso de bolo acabado de fazer. Sofia estava na cozinha a dar os toques finais num bolo de aniversário de 3 andares, um andar para cada menina. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto colocava as velas, não de nervosismo, mas de excitação contida. Há 1 ano, ela nunca poderia ter imaginado estar aqui, verdadeiramente parte desta celebração, não apenas como observadora, mas como mãe. Ricardo entrou na cozinha, envolvendo Sofia num abraço por trás. Está perfeito, querida, murmurou ele, beijando-lhe a bochecha. As meninas vão adorar. Sofia virou-se nos seus braços, sorrindo. Mal posso acreditar que chegamos tão longe, Ricardo. Às vezes, parece um sonho. O melhor tipo de sonho, respondeu Ricardo, os seus olhos a brilharem de amor e orgulho. Um que se torna realidade. O som de passos apressados interrompeu-os. Mãe, pai, os convidados estão a chegar, gritou a Maria, irrompendo pela cozinha como um turbilhão de energia e excitação. Sofia ajoelhou-se ao nível da Maria. Estamos a caminho, querida. O bolo está pronto. Podes chamar as tuas irmãs para ajudar a levá-lo para fora? A Maria acenou ansiosamente e saiu a correr. Momentos depois, as 3 meninas voltaram, os seus rostos a brilharem de alegria. Com cuidado, Sofia e as trigêmeas levaram o bolo para o jardim, onde amigos e familiares esperavam. A visão de Sofia rodeada pelas meninas, todas a trabalharem juntas, fez com que muitos convidados trocassem olhares de aprovação e sorrisos emocionados.
A transformação na dinâmica da família era evidente para todos. Assim que o bolo estava na mesa principal, Ricardo pediu a atenção de todos. Antes de cantarmos os parabéns, gostaria de dizer algumas palavras, anunciou ele. Este aniversário é especial, não só porque as nossas meninas estão a crescer, mas porque, como família, crescemos e tornamo-nos mais fortes de formas que nunca imaginamos. Ele fez uma pausa, olhando com carinho para Sofia e as meninas. Este último ano mostrou-nos o poder do amor, da honestidade e da perseverança. E estou incrivelmente orgulhoso de como todos enfrentamos os nossos desafios e nos tornamos mais unidos. Sofia sentiu as lágrimas brotarem nos seus olhos, comovida com as palavras de Ricardo e com a jornada que tinham percorrido. E agora, continuou Ricardo, um sorriso misterioso no rosto. As nossas aniversariantes têm uma surpresa especial. As trigêmeas trocaram olhares excitados antes de a Maria dar um passo à frente, segurando um grande envelope. Mãe, disse ela, dirigindo-se a Sofia, isto é para ti. Com as mãos a tremer, Sofia abriu o envelope. Dentro havia 3 desenhos, um de cada menina. Cada desenho mostrava a família, Ricardo, Sofia e as trigêmeas, com a legenda A Nossa Família e a figura que representava Sofia, rotulada como mãe. Sofia levou a mão à boca, as lágrimas agora a correrem livremente pelo seu rosto. Oh, minhas queridas, soluçou ela, ajoelhando-se para as abraçar a todas. Eu amo-vos tanto. Nós também te amamos, mãe, disse a Isabel suavemente. E a Ana acrescentou. És a melhor mãe do mundo. Não havia um olho seco no jardim enquanto todos testemunhavam este momento profundamente comovente. Ricardo juntou-se ao abraço de grupo, envolvendo a sua família nos braços. Quando finalmente se separaram, ele pigarreou, claramente emocionado. Bem, já que estamos a fazer anúncios, disse ele, a sua voz um pouco rouca. A Sofia e eu temos uma notícia para partilhar. Sofia olhou para ele, surpreendida. Não tinham planeado anunciar hoje, mas ela entendeu imediatamente e acenou, encorajando-o a continuar. Nos últimos meses, disse Ricardo, dirigindo-se tanto às meninas como aos convidados, temos falado em expandir a nossa família e estamos muito felizes por anunciar que iniciamos o processo de adoção. Se tudo correr bem, em breve teremos um novo irmão ou irmã para as meninas. A notícia foi recebida com aplausos entusiásticos e vivas das trigêmeas. Vamos ter um bebê, gritou a Ana a saltar de excitação. Sofia, ainda emocionada com o presente das meninas, sentiu o seu coração transbordar de felicidade. Olhou à sua volta, para Ricardo, para as meninas e para os rostos sorridentes dos seus convidados, e soube com absoluta certeza que estava exatamente onde pertencia. Agora, disse Ricardo, pegando num isqueiro, que tal cantarmos os parabéns e provarmos este bolo incrível? Enquanto todos cantavam, Sofia ajudou as meninas a soprarem as velas. Observando os rostos excitados das suas filhas, banhados pela luz das velas, ela fez um desejo silencioso, não para si mesma, mas para a jornada contínua de amor e crescimento da sua família. Mais tarde, quando a festa começou a terminar e os convidados se foram embora, a família Oliveira reuniu-se no jardim mais uma vez. O sol estava a pôr-se, lançando um brilho dourado à sua volta. Este foi o melhor aniversário de sempre, declarou a Maria, ainda a petiscar uma fatia de bolo. E será ainda melhor no próximo ano, acrescentou a Isabel, quando tivermos o nosso novo irmão ou irmã. Sofia e Ricardo trocaram olhares de amor e gratidão. Sim, concordou Sofia, puxando as meninas para perto. A nossa família só vai ficar mais forte e mais cheia de amor. Com o cair da noite, a família Oliveira permaneceu unida, as suas silhuetas a formarem uma imagem de unidade e amor contra o céu colorido. Eles suportaram tempestades, superaram obstáculos e emergiram mais fortes.
Agora, com um novo capítulo a desenrolar-se diante deles, estavam preparados para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer, juntos, como a verdadeira família que se tinham tornado.